Bom dia, crianças! Vocês perceberam a imagem do início da aula? Pois é a imagem que vai dar início ao assunto da nossa aula de hoje, que será a abolição da escravatura. Eu vou estar explicando para vocês o que foi o processo da abolição da escravatura, que está na apostila de vocês, tá? No dia de hoje, dia 15 de maio, eu vou estar explicando para vocês como ocorreu esse processo da abolição. Então vamos lá. O processo da abolição da escravatura não ocorreu de uma hora para outra, muito pelo contrário. Teve muitas revoltas e muitos conflitos. Por quê? Alguns movimentos, que não eram a favor da escravidão, era contra a escravidão. Então alguns deles foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que tinha, qual era o objetivo? Tinha como objetivo substituir a mão de obra escrava por trabalhos livres. Ou seja, eles queriam que os negros se tornassem livres e pudessem trabalhar, tendo um salário, ou seja, recebesse pelo trabalho que estava sendo prestado. Porém, o sistema agrário do nosso país nessa época não foi a favor, muito pelo contrário, eles ainda intensificaram mais a mão de obra escrava. Por quê? Porque para eles era mais barata. Eles iam lá, eles capturavam esses negros, muitos deles eram capturados em várias partes da África e trazendo para o nosso país como escravos. E aí passava a trabalhar, como alguns já conhecem a história da escravidão, e passaram a trabalhar em diversas localidades do nosso país com diversas funções. Só que até chegar no que conhecemos desse processo, vários acontecimentos ocorreram. Um deles foi promulgada, que eu vou estar lendo para vocês, em 1883, corrigindo, criança, 1831, o que estabelecia essa lei? Que a partir desta data, os negros que entrassem no Brasil estariam livres, ou seja, eles não trabalhariam mais como escravo. Mas essa lei praticamente foi jogada fora. Por quê? Porque ela nunca foi cumprida. E já em 1850, novamente sim, agora que se proibia o tráfico era proibido. E aí, como a primeira lei também não foi obedecida, o processo de escravidão ainda continuou no nosso país. E em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre. O que significava essa Lei do Ventre Livre? Declarava que os filhos dos escravos negros nascidos a partir desta data seriam livres e eles poderiam ficar com suas mães que eram escravas. E aí, depois dessa lei do ventre livre, surge novamente uma outra lei. Em 1885, a lei dos sexagenários. O que significa essa lei? Significa que, a partir na lei do sexagenário, dizia que escravos com mais de 60 anos já eram considerados livres. Porém, no sistema daquela época, todas essas leis que eu citei para vocês, a de 1831, a de 1850, a de 1871 e 1885, a lei do sexagenário. Porém, todas essas leis, não eram cumpridas de fato como exigia no papel, como estava escrito, como exigia a lei. Por fim, surge a Lei Áurea em 1888, a mais importante de todas essas leis. Por quê? Porque a partir desta data, toda a escravidão no país estava de fato extinta. Não poderia existir mais escravidão no nosso país. E essa lei foi assinada na data de 13 de maio do ano de 1888 pela princesa Isabel.
E um fato interessante, criança, está lá no finalzinho da apostila de vocês, né? Aconteceu de fato às 15 horas, no Paço da Liberdade. E para assinar, né, a Lei Áurea, a princesa usou uma caneta muito especial dada por um dos abolicionistas. Era uma caneta de ouro com pedras preciosas. Para vocês verem a importância dessa lei no nosso país. Termina aqui a aula, crianças. Vou estar deixando para vocês agora uma atividade complementar desse conteúdo.